Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cauê Pimentel, professor da disciplina de Anatomia Humana. Essa videoaula é uma aula que nós vamos estar apresentando os músculos envolvidos na administração de medicamentos. A famosa administração de medicamentos intramuscular, ou conhecida pela sigla IM. Muito bem, acerca da administração de medicamentos pela via intramuscular, é importante a gente destacar, inicialmente falando, que ele é um procedimento muito frequentemente realizado na prática do profissional de enfermagem, seja a nível técnico ou seja a nível de ensino superior, o enfermeiro mesmo. E ela envolve uma série de decisões clínicas e, principalmente, como eu sempre falo nas aulas, envolve tomada de decisão complexa, relacionado ao volume que vai ser injetado, à escolha do veículo da administração do medicamento, a própria técnica de realização, a seleção do local e do músculo e também dos dispositivos mais adequados para serem utilizados, conforme e de acordo, logicamente, com a realidade do serviço que você estará atuando no futuro. Além disso, é sempre fundamental considerar alguns pontos, como a idade do paciente, a própria constituição corpórea, e também se existe alguma contraindicação pré-existente, como fibrose ou lesão do tecido que será escolhido para a administração do medicamento, ou até mesmo distúrbios de coagulação. Então, para que a administração de medicamento ocorra de uma forma segura, com qualidade e, logicamente, de alta performance, é fundamental que o profissional conheça e possua conhecimentos em diversas áreas, para que assim consiga desenvolver e prestar um atendimento de enfermagem livre de dano e, consequentemente, de risco. Nessa imagem lateral, nós estamos observando, então, a técnica de administração, então o ângulo da administração intramuscular é um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular à pele. Então aqui nós temos as camadas da pele, então a epiderme, camada superficial, a derme e o tecido subcutâneo. Abaixo do tecido subcutâneo, então nós temos o quê? O tecido muscular, que é o alvo da administração, que nós estamos falando, do componente anatômico que nós vamos estar discutindo nessa aula. Importante considerar que as agulhas elas vão variar de acordo com o veículo que será utilizado para a administração do medicamento, como por exemplo, veículos aquosos podem requerer um calibre menor, enquanto veículos oleosos um calibre maior. E também a região onde será administrada. Um exemplo, no músculo deltoide, utiliza-se bastante a agulha de 25 milímetros por 7. Enquanto no músculo ventroglúteo ou dorsoglúteo, utiliza-se a agulha de 30 milímetros. Vou iniciar então, começando com o músculo deltoide. Nessa imagem nós estamos vendo, e com certeza está sendo veiculado em diversos canais de comunicação, como televisão, mídias sociais, enfim, que é a vacinação da Covid-19. Então, o músculo deltoide é um músculo de escolha para a administração de medicamento pela via intramuscular em pequenos volumes. Alguns autores trazem o volume máximo de 2 ml, como Barros, e outros autores trazem de 0,5 a 1 ml, como Potter. A escolha do músculo deltoide, ela envolve, por conta da sua facilidade de acesso, e em relação também ao potencial de lesão que é um pouco inferior, principalmente associado aos nervos axilares do braço e também à artéria braquial. Dessa forma, em adultos é o local de escolha para a administração de imunobiológicos.
No momento da administração da medicação, é importante sempre expor totalmente o ombro, né, no caso o músculo, identificar o ponto superior do acrômio, fazendo o desenho do próprio triângulo que envolve, então, o músculo deltoide na sua face medial, ou a face acromial, como será descrito na representação a seguir. Esse triângulo que será desenhado, ele vai ter aproximadamente de 2,5 a 5 centímetros, com o seu ápice estando alinhado à linha média da axila. O local de injeção, então, será no centro do triângulo, como será demonstrado no próximo slide. Muito bem. Então, nós temos a representação anatômica do músculo deltoide. O músculo deltoide, ele é um músculo que corresponde à região do ombro, como nós estamos vendo nessa representação anatômica. Ele é potente e espesso e vai então recobrir toda a articulação do ombro, apresentando uma forma e contorno arredondado, como nós conseguimos ver nessa imagem. Ele é dividido em 3 conjuntos de fibras. O conjunto anterior, ou deltoide anterior, o conjunto acromial, ou também deltoide medial, e o deltoide espinal, ou posterior. Para a administração de medicação via intramuscular, é utilizado principalmente o segmento do músculo deltoide acromial ou medial. Esse músculo, ele apresenta a sua ação conforme a utilização do membro superior, nos movimentos de flexão, de abdução, de rotação e também na extensão do úmero. Agora vamos analisar quais são os pontos de origem e fixação do músculo. Essa visão nos mostra que o ponto em vermelho, nós temos a representação de sua origem. Então, nós temos a origem do músculo deltoide na sua extremidade acromial, na clavícula, que é a parte clavicular, que é o músculo deltoide anterior. O músculo deltoide medial ou acromial, ele tem a sua origem no acrômio da escápula, como nós conseguimos ver aqui essa imagem. O acrômio da escápula. E por último, o músculo deltoide, na sua visão posterior, tem sua origem na espinha da escápula, como nós estamos conseguindo ver nessa imagem. A fixação ela vai ser igual para todos. Todos eles vão se fixar na tuberosidade para o músculo deltoide no músculo do húmero, como representado aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos a fixação do músculo no osso húmero. A inervação do músculo deltoide. Então, ele é principalmente inervado pelo nervo axilar. Nós conseguimos observar que ele tem uma representação muito significativa bem no centro. Isso vai identificar a técnica que nós vamos estar utilizando para a realização da medicação via intramuscular. Em relação ao potencial de absorção, quando nós observamos a vascularização desse músculo, nós conseguimos observar que grande parte das artérias, dos ramos da artéria axilar, vão estar, então, nutrindo e possibilitando a absorção da medicação em todo esse músculo. O músculo deltoide. Região ventroglútea.
Na região ventroglútea, também é uma musculatura muito utilizada para a administração de pequenos, médios e grandes volumes pela via intramuscular. As pesquisas mostram que a lesão nervosa e tissular, a dor estão associados principalmente à seleção inadequada do local de administração. Então, a área ventroglútea, ela consegue proporcionar uma segurança para o profissional de enfermagem no momento da sua administração. Para localizar, então, a área ventroglútea, como que nós devemos proceder? Conforme na imagem abaixo. Então, coloque a base da palma da mão sobre o trocânter maior do paciente e o punho quase perpendicular ao fêmur. Assim, você vai utilizar sempre a mão direita para o quadril esquerdo e a mão esquerda para o quadril direito. Você deve apontar, então, o polegar em direção à região inguinal do paciente, com o dedo indicador indicando a espinha ilíaca antero-superior e o dedo médio para trás, ao longo da crista ilíaca em direção à nádega, como está representado na figura. O dedo indicador e o dedo médio, na crista ilíaca, eles vão formar um triângulo ou um V. O local de injeção, então, ele ocorre no centro desse triângulo, como representado na imagem abaixo. Então, nós temos a representação da administração de medicação na região ventroglútea. E a seguir, as considerações anatômicas serão abordadas com certo grau de profundidade. Já a região dorsoglútea é uma região também muito utilizada. Essa região ela está caindo em um certo nível de desuso em relação ao potencial de evento adverso associado à administração de medicamento no nervo ciático, comprometendo, então, o potencial de lesão. A região dorsoglútea utiliza-se principalmente o glúteo máximo, o glúteo maior. Para realizar, então, a administração da medicação na região dorsoglútea, são delimitados, é realizada uma cruz. Inicialmente, essa cruz divide em 4 quadrantes do glúteo maior. E no quadrante superior esquerdo, delimita-se novamente a cruz. Ou seja, você vai utilizar a parte mais distal do músculo em relação à parte mais lateral, ou seja, anterolateral do músculo glúteo máximo. Como está representado aqui na imagem. Além disso, como eu falei, o potencial lesivo e iatrogênico ele está altamente associado com erros na administração, como será abordado no slide a seguir. Aqui nós temos a representação anatômica, então, dos músculos glúteo. Então, existem 3 músculos glúteos. O músculo glúteo máximo, que é um músculo maior e compreende grande parte do glúteo. O glúteo médio está na região mais profunda em relação ao glúteo máximo. E o glúteo mínimo, aqui nessa representação. Nessa outra imagem, do lado direito, nós temos então a representação do músculo glúteo mínimo. Então, nós vamos estudar e discutir um pouquinho sobre cada um deles. Inicialmente, vamos falar sobre o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo é o maior e mais pesado dos 3 músculos e também é um dos maiores músculos do corpo. Vamos isolar aqui o músculo glúteo máximo. Então, ele é um músculo espesso, como nós podemos ver. A sua orientação de fibras ocorre de forma oblíqua e ele apresenta um formato de quadrilátero, como nós estamos vendo. Forma como se fosse um quadrilátero. Ele é grosseiramente fasciculado, aqui nós temos as
as regiões fasciculares, inferolateralmente, nós conseguimos observar essas representações da fasciculação aqui. Qual é a função, então, do músculo glúteo máximo? Ele, primeiro, ele é um poderoso extensor da coxa e também apresenta ação muscular reversa, como um potente extensor do tronco na articulação do quadril. Como que ocorre, então, a fixação do músculo glúteo máximo? Então, aqui nós temos a fixação do músculo glúteo máximo. Ele apresenta, então, a sua fixação de origem na crista ilíaca, que nós conseguimos observar, na crista ilíaca, que a setinha representa a crista ilíaca, também na região do sacro e na região do cóccix, e também no ligamento sacroespinhal. Aqui, o ligamento sacroespinhal. E a sua fixação distal, ela vai ocorrer no trato iliotibial da fáscia lata e parte lateral superior da linha áspera, né, que é a tuberosidade glútea, sobre o trocânter maior do fêmur. Nós estamos vendo aqui, ó, o fêmur e aqui o trocânter maior do fêmur. Muito bem. Aqui ocorreu a origem de outro músculo, que é o tensor da fáscia lata. Sobre a irrigação sanguínea e também aí, os nervos que estão associados. Então, os nervos que estão associados, nós podemos ver principalmente o nervo glúteo inferior. Então, nós temos o nervo glúteo inferior sendo muito bem representado. É uma área da região de administração intramuscular da ventroglútea. Agora vamos estudar da ventroglútea. Então, na ventroglútea, um dos principais músculos que estão associados é o músculo glúteo médio. Então, o músculo glúteo médio, ele está em grande parte situado profundamente ao músculo glúteo máximo, como eu falei anteriormente. Ele tem a função de ser um potente abdutor da articulação do quadril. Essa é a principal função. E ele é um local muito comum de administração de medicação via intramuscular, principalmente a ventroglútea. Aqui nós conseguimos observar a sua origem, então tem origem também na espinha ilíaca, e a sua inserção principalmente no trocânter maior do fêmur. Se nós observarmos aqui o suprimento sanguíneo, então nós conseguimos observar que é uma região altamente vascularizada. Aqui nós temos a artéria gluteal superior e a artéria interna ilíaca e posteriormente a artéria gluteal do glúteo inferior. E ela consegue proporcionar toda a irrigação sanguínea para o músculo glúteo médio. E para finalizar o estudo do glúteo, nós temos o glúteo mínimo. Então, o glúteo mínimo, ele está representado, ele é, na visão mais profunda, ele é profundo em relação ao glúteo médio, e ele é um dos músculos que está mais situados a nível de profundidade. A fixação do músculo glúteo mínimo também é no ilho, como nós podemos observar. Fixação também no ilho, não é na crista ilíaca, mas é no ilho. E a sua origem e a sua
fixação distal apresenta-se no trocânter femoral. Trocânter femoral. Ele também apresenta a função de abdução e rotação medial da coxa e da articulação do quadril. O que é importante a gente destacar, né, sobre os músculos do glúteo? Os músculos do glúteo, eles nos garantem, então, que ficamos em pé. Vou mostrar, colocar toda a representação dos músculos. Então, o músculo glúteo, ele garante que nós ficamos em pé. E ele também é responsável quando nós caminhamos e também ou também corremos. Por conta de que esses músculos eles vão então abduzir a articulação do quadril, do membro de apoio, ou seja, quando nós estamos com o pé ao solo, e vai ocorrer a abdução do osso do quadril em direção ao trocânter maior do fêmur. E de modo que vai ocorrer então a adução sob a carga gravitacional. E também ocorre ao mesmo tempo a ação de rotação, e isso vai ajudar ao balançar do nosso corpo durante a caminhada ou corrida. Então, área de região de administração intramuscular, músculo glúteo máximo e músculo glúteo médio na região ventroglútea. O que é importante a gente destacar da região ventroglútea? Aqui na região ventroglútea, nós temos então as estruturas do trocânter. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui nós temos o trocânter. Aqui a região do trocânter, o trocânter maior. E a crista ilíaca como itens importantes da palpação para a administração da medicação via intramuscular, porque nós vamos palpar o trocânter e direcionar os nossos dedos para a crista ilíaca, proporcionando então o ponto de aplicação. Muito bem. Ainda é possível destacar a importância de que alguns autores estão retratando em relação à diminuição ou à não utilização da administração de medicamento pela via intramuscular na região dorsoglútea, que utiliza principalmente o músculo glúteo máximo. Isso em decorrência do potencial lesivo que pode ocorrer no nervo ciático, nesse tipo de administração intramuscular. Então, trouxe a representação para vocês, eu vou deixar o músculo glúteo máximo transparente, a gente vai conseguir observar então a passagem do nervo ciático, aqui representado. E eu vou estar isolando ele aqui, para a gente conseguir observar o potencial Então é um nervo muito importante, o nervo ciático, ele traz uma representação com um potencial de lesão permanente que pode ocorrer na administração quando ela ocorre envolvendo um evento adverso à saúde. Esse é um ponto que necessita de grande observação. Alguns autores estão, então, contraindicando a realização da administração dorsoglútea e priorizando a administração ventroglútea. Lembrando que a ventroglútea utiliza principalmente o músculo glúteo médio. Nós temos pouco potencial de lesão nervosa no músculo glúteo médio, como representado aqui na imagem. Já o músculo glúteo máximo tem um potencial de lesão do nervo ciático. E para nós finalizarmos, nós temos então a região do músculo vastolateral. O músculo vastolateral é um outro local de administração de injeção ou de medicação pela via intramuscular em adultos e é o local preferido para
administração de produtos biológicos, como, por exemplo, imunizações em lactentes, ou seja, crianças de 0 a 2 anos de idade. Ele é um músculo espesso, bem desenvolvido, está localizado na face lateral anterior da coxa. Em adultos, ele se estende de um palmo acima do joelho até um palmo abaixo do trocânter maior do fêmur. O ponto de aplicação é no terço médio do músculo, ou seja, você divide o músculo, o vasto lateral, em três: região proximal, medial e distal. Então, proximal é próximo à pelve e distal próximo ao joelho. Você vai utilizar, então, o terço médio para a administração da medicação. O que é importante destacar? Que também o ângulo de administração ele é um ângulo de 90 graus. E nós vamos ter as representações anatômicas agora no slide a seguir. Nesta representação anatômica, nós temos então os músculos do compartimento anterior da coxa, que eles se estendem em perna e, consequentemente, tem a função de fletir a coxa. Esse compartimento que nós estamos vendo, ele é composto então por 4 músculos que compõem o quadríceps femoral e o músculo sartório. Então, quais são esses músculos? Nós temos então o músculo vasto lateral da coxa, na região anterolateral, o músculo reto femoral, na face anterior da coxa, em destaque, o músculo vasto medial, na face medial da coxa, o músculo vasto intermédio, que a gente consegue observar em um nível mais profundo do músculo reto femoral. Nós conseguimos observar ele com essa transparência. Eu consigo observar o músculo, que é o vasto intermédio, que ele está localizado profundamente ao músculo reto femoral. Eles formam então o quadríceps. Outro músculo que está na face anterior é o músculo sartório. O músculo sartório também está na face anterior, também conhecido como músculo do alfaiate, ou músculo que nós utilizamos para cruzar as pernas. Muito bem. Em relação à administração de medicação via intramuscular, o destaque, então, que nós devemos considerar é para o músculo vasto lateral. Então, é um músculo vasto lateral que compreende uma das porções do músculo quadríceps. O músculo vasto lateral, então, eu vou fazer a visualização dele. Então, é um músculo grande, extenso, e ele, para que ele seja administrado, para que ocorra a administração, ele é dividido em 3 porções. Então, a primeira porção ela é o terço anterior ou proximal, e nós temos o terço distal. A área de aplicação situa-se no terço médio. Então, proximal, médio e distal. Voltando. Então, nós temos aqui a representação também dos pontos de origem e inserção deste músculo. Então, o músculo ele tem a sua origem no trocânter maior da linha áspera do fêmur. Nós podemos observar aqui na imagem. Então, o trocânter maior da linha áspera do fêmur. E tem a sua inserção na patela, por meio do tendão do músculo quadríceps femoral, onde os outros músculos, eles também se fixam.
Importante destacar que o tendão do músculo quadríceps femoral ele vai ter o seu ligamento por meio da patela na tuberosidade da tíbia. O músculo, então, vasto lateral da coxa, ele é um músculo que garante que uma administração segura de medicamento. Por quê? Nós temos uma baixa irrigação por meio de tecido nervoso, ou seja, eu tenho uma capilaridade mais diminuída em relação ao tecido nervoso. Então, a gente observa que o principal nervo associado ao músculo vasto lateral da coxa é um músculo, é o nervo femoral. Então, o nervo femoral aqui representado em azul, ele garante uma administração segura com minimização do potencial lesivo. Outra questão é o suprimento sanguíneo proporcionado por todo o sistema arterial, que vai garantir uma absorção imediata do medicamento que será administrado neste músculo. Então, nós temos aqui grande parte da artéria circunflexa femoral, no caso a lateral, e aqui no caso a artéria profunda femoral, que garante então a irrigação deste músculo. Muito bem. Alguns autores ainda trazem que o músculo reto femoral pode ser administrado principalmente para autoadministração de medicação via intramuscular, porém reside o risco de lesão do nervo ciático em relação à sua profundidade. Então, a preferência sempre para o músculo vasto lateral. Além disso, o músculo vasto lateral ele é muito utilizado e é utilizado como primeira escolha para a administração de imunobiológicos de 0 a 2 anos de idade. Então, todos os imunobiológicos eles, que são administrados pela via intramuscular têm a sua preferência no vasto lateral da coxa. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela síntese que vai envolver, então, o tipo do músculo, o volume e os locais de punção. Então, o vasto lateral da coxa ele vai compreender um volume máximo de até 5 ml. Região terço médio da coxa, ou seja, dividir o músculo em 3 e administrar na região medial. Músculo deltoide, de 1 a 2 ml, ou seja, o local de punção ocorrerá cerca de 2,5 centímetros do acrômio. Alternativamente, é possível então desenhar uma linha imaginária da axila através do húmero e injetar logo assim. Região dorsoglútea tolera um volume de 4 ml e será administrado no quadrante superior externo do músculo. E região ventroglútea, lembrando que a região dorsoglútea está caindo em desuso. Isso vai depender da escolha e da tomada de decisão do enfermeiro. Região ventroglútea de 2,5 a 3 ml, no centro do V, que seria o local de punção, no centro do V, formado pelo vértice resultante da palma da mão, posicionada sobre o trocante maior e o dedo indicador na espinha ilíaca antero-superior e o dedo médio estendendo-se até a crista ilíaca. Então, seria o local de punção mais significativo, conforme o livro da Barros de 2019. Assim, finalizamos essa aula. Uma aula breve, porém com conteúdo relevante do sistema muscular e principalmente direcionado para a administração da medicação pela via intramuscular. Referências utilizadas: Tórtora, Princípios de Anatomia Humana, Marielle, Anatomia Humana, e o livro da Barros, Lopes e Moraes, que é Procedimentos de Enfermagem para a Prática Clínica, do ano de 2019. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês acerca da administração de medicação pela via intramuscular. Vale ressaltar, o profissional precisa ter tomada de decisão e aplicar o conhecimento científico para que consiga garantir um cuidado seguro e de qualidade aos seus pacientes. Até mais, pessoal!